Olá, boa noite. Vamos encaminhando aviõezinhos para lembrar o pessoal que a live Momentos com Jerônimo Mendonça será por aqui hoje. Vamos lá, vamos ver quem está chegando aqui. Ó, gente, eu estava mandando aviãozinhos e não vi quem chegou. Flavinha, seja bem-vinda. Cláudia. João Carlos, Mari, Morgana, Carol e Clara. Sejam bem-vindos. Eu não consigo acenar, gente, não tá indo. Tá bom? Eu tô vendo todo mundo aí se cumprimentando. Ana, seja bem-vinda. Boa noite. Aloísio, boa noite, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui com a tarefa difícil de substituir o Aloísio. Brincadeira, né? Não tô substituindo ninguém. A gente só fez uma alternância aqui. Como é que vocês estão? Como foi aí a terça-feira? Eu tô até meio perdida nos dias aqui. Amanhã é feriado aqui na minha cidade. É dia da padroeira, Nossa Senhora das Dores. Porém, não é feriado para mim, porque eu trabalho numa empresa de outra cidade. Então, eu vou trabalhar normal. Aí a gente fica meio... Ari, seja bem-vindo. Boa noite. Vocês estão só se cumprimentando aí, tá tudo certo. Momentos de prece. Deve ser a Angélica. A Flavinha tá rindo de alguma coisa aí, não sei o que. A gente tá tudo ok, o áudio, a imagem, parece que sim, né? Flavinha dizendo, parece eu, nunca saio no feriado da cidade. É desse jeito. É assim. E quando é feriado lá na cidade que eu trabalho, aí eu folgo. Só que esse ano os dois feriados de lá, né, que é o dia do padroeiro e o aniversário da cidade, que é seguido uma semana, né, dá uma semana de espaço certinho, caiu no fim de semana. Não sei se foi no sábado ou se foi no domingo, então eu não tive esse feriado. E aí é assim, né, a gente vai que vai. 1 ano e meio sem férias, 1 ano e meio não, 2 anos sem férias. Lancine, boa noite, seja bem-vinda. O que o João Carlos tá dizendo aqui? Eu tava mandando aviãozinho, o Instagram não notificou pra variar. Eu mandei alguns aqui e não tá notificando. Ontem, pra entrar na live do Aloísio, eu tive que entrar no perfil. Não tava aparecendo. Tá tudo certo, né? Então, o Luiz tá só no tricote. Luciana, boa noite. Bem-vinda. Marquinho, boa noite. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aqui o título Mãe, Não Me Mates. É um tema meio polêmico, mas é necessário a gente falar. Não é porque é Setembro Amarelo, né, que a gente vai ficar só focado nisso em setembro. Esse é um assunto são assuntos, né, tudo que envolve aí a preservação, né, valorização da vida é assunto para ser pensado, para ser refletido, para ser falado todos os dias. Né? E a qualidade de vida, a gente não defende só a vida, só o direito de encarnar, mas também a qualidade de vida. Né? Então, se você percebe que tem alguém aí do seu lado que está passando dificuldades, ou se a pessoa chega a falar, porque às vezes a gente não percebe, né? Então, assim, é importante a gente dar atenção. E se por acaso a gente está passando também, não está dando conta de resolver, temos humildade de pedir ajuda, porque é importante a gente encarnar, é importante a gente estar aqui, mas é importante a gente viver bem também. Né? A gente vai ter as nossas dificuldades, mas é importante a gente passar por cima. Então envolve tudo, né? Além de defender o direito de nascer, defender o direito assim, o amor à vida, né? Nós estamos aí trabalhando para isso constantemente. A gente precisa focar também nessa questão enquanto estamos aqui, né? Temos uma boa qualidade de vida, de estadia aqui na Terra. Cada um fazendo sua parte e auxiliando uns aos outros, né?
da maneira que a gente pode. Vandresa, seja bem-vinda. Luciana, do Cantinho do Espírita. Diego. João Carlos está dizendo que nem apareceu no perfil. Boa noite, Marcelo. Sertão Espírita deve ser a Grace. Seja bem-vinda, boa noite. Jussária, seja bem-vinda. Chegou mais alguém aqui, deixa eu ver. Acredito que não, mas vamos lá. Aí, gente, antes da gente ler, né, o texto que eu vou fazer como o Luiz, conforme a gente vem fazendo, o Luiz faz, eu faço nos meus estudos também no domingo. Vou ler o texto para a gente poder discutir não, comentar aqui, né? Que vocês, a Graça está dizendo que é ela mesma, para vocês dizerem aí o que vocês pensam a respeito, o que veio na mente de vocês. Cristiane, seja bem-vinda. E se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês também podem, né, fazer a colocação aqui. E antes, né, é importante a gente mencionar o seguinte: nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar nada, erro de ninguém, né, sendo desse assunto, sendo de qualquer outro assunto. Nosso trabalho aqui não é esse. A gente só está aqui refletindo acerca desses assuntos. E, assim, é uma maneira de abrir a mente, uma maneira de fazer a gente pensar, olhar mais ao nosso redor, olhar mais para dentro de si. E, enfim, a gente saber que todo mundo tem o livre-arbítrio, faz dele o que bem entender, né, de acordo com a nossa consciência, com a nossa vontade. Os nossos erros, um dia a gente vai acordar para a vida, vai perceber, e aí a gente vai ter o arrependimento e a chance de reparar. É por isso que nós estamos todos aqui no mesmo barco, então não cabe a nós julgar nada, julgar ninguém. É só mesmo para a gente estar falando sobre isso. É importante a gente lembrar, né, e apresentar assim, aproveitar esse momento, né, o setembro, que aborda todos esses assuntos relacionados aí à importância da vida, a importância da encarnação, que nós sabemos que dá um trabalho, né, bem puxadinho para a gente conseguir vir até aqui. A fila é muito grande, é toda uma engenharia, todo um trabalho de espiritualidade para conseguir encaixar todas as peças no tempo certo, para que a gente tenha ali o nosso gênero, né, de provas, tudo do jeitinho que tem que ser. Divulgando o Espiritismo, Hélio, seja bem-vindo, boa noite. Gente, vocês não reparem, mas quando eu tô falando muito assim, eu fico um pouco cansada, mas isso é normal, tá? Faz parte. Patrícia, seja bem-vinda, boa noite. E recentemente, eu acho que foi sábado, né, no último sábado, dia 11, eu fiz um post aqui, depois quem quiser lá olhar, bem resumido, bem objetivo, falando sobre o aborto, né, o que o Livro dos Espíritos traz pra gente, o que a lei brasileira traz e a importância, né, o alerta para que assim, essa restrição da lei brasileira, né, restringe bem a situação. Graças a Deus nós precisamos dessas leis, né, para poder conter as nossas atitudes. A gente precisa respeitá-las. E quando sai dessas leis é perigoso, né, no caso do aborto, a mulher corre riscos. E, né, enfim, nós temos que ficar atentos a isso também. Tem o espontâneo, todo mundo sabe, né? Mas é bom a gente mencionar. Tem o espontâneo, né? Que são vários fatores. O próprio corpo expulsa, o próprio corpo que está ali sendo gerado, sendo formado, por alguma razão, ele impede, né, aquele desenvolvimento, ou ele quer, ou por alguma outra força acontece. E a questão do comportamento também. Às vezes a mulher não tem essa intenção, mas ela tem um comportamento um pouco desviado, né? Então tudo é para a gente ficar atento, né? Nos comportarmos de acordo com a nossa realidade, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa consciência, né? O que vai ser bom para a gente e para quem está à nossa volta. E aí principalmente para aqueles que dependem da gente. Giovana chegou aí, boa noite. Baiana Espírita, boa noite. Flavinha está dizendo aqui que domingo agora vai falar sobre aborto na Casa do Caminho de Patrocínio. Aproveitar nossas reflexões aqui, isso mesmo. Que a gente usa aí como
né, as nossas lives, a gente acompanha e usa as ideias aí para trazer uns insights, né, sobre os nossos próprios estudos. É um ajudando o outro. Gestar uma vida é uma grande responsabilidade, com certeza. Cris, seja bem-vindo ou bem-vinda, boa noite. João Castro, porém o espontâneo tem um histórico espiritual também, tem, né, com certeza. Tudo tem uma explicação espiritual, muito íntimo, muito individual. Ninguém pode falar nada, ninguém pode apontar, ninguém sabe, mas tem. Tudo tem um fundo espiritual, tudo tem uma história, né, ali atrás. Todos os motivos, né, envolve ali uma questão espiritual. E aproveitando que a Flavinha está dizendo aqui, né, gestar uma vida é uma responsabilidade enorme. E tá, aconteceu ali, tem que assumir a responsabilidade. Algumas é porque querem, outras é porque aconteceu. Mas é importante a gente assumir a responsabilidade. Existem outras saídas, né? Na maioria das vezes, não é todas as vezes, mas na maioria das vezes tem outras saídas. No desespero ali, às vezes a pessoa não consegue ver outra saída, né? Não consegue enxergar. Mas enfim, né? E tem muita gente que defende, a gente não pode julgar essas pessoas que defendem, porque eles também, na maioria das vezes, eles não viveram a situação, então eles não estão defendendo ali uma ideia, mas no momento que está vivendo é diferente. Né? Então a gente estar na situação, estar na pele da gente é outra coisa. E, enfim, tanto para depois que acontece, quanto antes de acontecer, tem meios, tem saídas, tem opções, tem prevenção, né? Então a gente precisa estar ligado em tudo isso. Eu não estou aqui para ditar nada, né, para dar fórmula nenhuma, porque quem sou eu para fazer isso? Mas é importante conversar, buscar pessoas de confiança, né, para estar resolvendo essas questões da melhor maneira possível. Quem quiser aprofundar mais, ou então entender, né, a gente vai tentar aqui entender da melhor maneira possível, mas tem textos espíritos. Eu vou até citar aqui, para se caso alguém quiser procurar depois, no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel. Lá no capítulo 17, ele vai falar sobre o aborto. E André Luiz também, agora eu não me lembro, mas depois se alguém quiser, é só me procurar no direct aqui que a gente dá a resposta, né, mais direta. E o próprio Jerônimo Mendonça, em outros livros dele, ele fala sobre isso, né? E tem muito a ver com o que o Emmanuel fala. Mas hoje a gente vai focar nesse texto aqui, né, para a gente poder entender melhor. Deixa eu ver o que eles estão dizendo aqui. Estou cansada só de estar sentada falando. A Flavinha já está... essa eu já li. Cumprimentando o Dinei. A Babi chegou aí. Passando aqui para dar boa noite, já vai dormir. Bem-vinda ao clube dos que dormem cedo, né, Babi? A Flavinha dizendo, mas é importante falar que o Espiritismo é sempre a favor da vida. Sim, com certeza. A Micaela chegou aí, boa noite. Tudo bem, Micaela? Flavinha, sabemos que gente, toda hora eu saio aqui. Sabemos que é uma questão de saúde, principalmente por conta dos procedimentos ilegais. Exatamente. Lipe Costa, seja bem-vindo. João Carlos, não recordo o autor, mas é um livro de nome Abortados. Depois a gente pesquisa aí, né? Pra gente ter mais referências, ter mais... referência, a palavra é essa. Então, resumidamente, né? Nós somos a favor da vida sempre. Por isso que eu estou dizendo aqui que existem meios, existem saídas, né? Mas, assim, depois, né, descobriu que está grávida, né? Existem saídas para isso, não precisa entrar em desespero. E antes de acontecer também tem, né, meios de prevenção. Né? Por isso que é importante a pessoa estar ali, procurar estar calma, tranquila, para tomar decisões mais
que vão condizer com a sua consciência, com os seus valores ali, sem pensar só no momento, pensar no futuro também, né? E defendendo também, né, o direito de nascer, a vida em si. Quem já está aqui, né, manter a vida aqui até o tempo que tem que ficar mesmo. É isso que a gente defende, é isso que a gente se propõe, até a ajudar no que tiver ao nosso alcance. Mais uma vez, sem julgamentos, certo? Nosso papel aqui não é julgar ninguém. A Luciana está dizendo, tem um livro que chama Eu Abortei, mas não lembro o autor também. É um livro com importantes ensinamentos espíritas. Então fica aí, gente. Livro Eu Abortei e o livro Abortados. Depois a gente procurar, né, os autores e achar os livros aí. Sirlene, seja bem-vinda, boa noite. A Gilsária. Boa noite, Gilsária, tudo bem? A questão do aborto tem muita relação com a estrutura familiar, sim. Está intimamente ligado. E esse texto do Emmanuel que eu falei aqui, lá do livro Vida e Sexo, ele fala disso também. A questão da família, da importância da família. Baiana Espírita, de Ney. Doutrina Espírita nada impõe, apenas orienta e aconselha, o livre-arbítrio permanece. O livro Deixa-me Viver, e tem até o filme. Tá cheio de dica de livro aí, gente. João Carlos, aí eu voltei que estava aparecendo dublagem de novela mexicana. Não. Rosemary, boa noite. Seja bem-vinda. Então, assim, o João Carlos já descobriu aqui. Deixe-me Viver é do Espírito Luiz Sérgio. E é isso mesmo que o Dinei falou, né? A gente traz as reflexões, orienta, lembra, e lembra sempre também do livre-arbítrio. Cada um faz a sua vida o que bem entender, né? Cada um segue a sua consciência ali, o que acha que está certo. E a gente lembra que cada um também é responsável pelos seus atos, né? Mais cedo ou mais tarde a consciência vai cobrar e, né, tem que responder, tem que fugiu a palavra aqui, mas tem que responder pelos atos, né? Tem que assumir a responsabilidade. Então vamos ao texto. Esse texto, eu vou ler ele na íntegra. Espero não cansar tanto. E aí a gente vai comentar depois. Mãe, não me mates. Mãe, não transforme o seu ventre em câmara escura da morte. Se a senhora soubesse, querida, o quanto lutei para chegar onde estou. De início, lutei desesperadamente para vencer os meus primeiros inimigos, os anticoncepcionais. Sabe, mãezinha, carrego no coração um sonho de amor e um lindo plano de trabalho. Meus pés devem pisar a terra e centenas de pessoas esperam pelo concurso de minhas mãos. Levo comigo um programa que deve ser executado em favor da felicidade de muitos e em favor da nossa própria felicidade. Por enquanto sou tão pequenino, por isso rogo-lhe sem palavras, tenha piedade de mim. Não me destrua os sonhos e nem me feche a porta do sublime renascimento. Quem sabe, mãezinha, Deus está me mandando ao mundo para que eu possa lutar contra o câncer na condição de humilde servidor da ciência. Não, mãezinha, não posso acreditar que você seja capaz de contrariar os desígnios de Deus, matando ao invés de salvar. Dê-me esta chance, anjo sublime. Ser-lhe-ei no mundo o motivo de gloriosa felicidade. Sabe, mãezinha, eu amo você. E dentro de mais alguns dias, a senhora me verá sorrindo em seus braços. E com seu apoio, eu cumprirei no mundo o esquema de Deus. Obrigado, mãezinha. Eu sabia que podia contar com você. A gente pode entender aqui, né, que esse espírito percebeu. Claro que são palavras escritas aqui por Jerônimo Mendonça, que está ali
denotando, né, levando aí uma ideia de um espírito que percebeu a intenção da mãe de fazer, né, de tomar essa atitude, de fazer o aborto. E ela não fez, né, o que dá a gente entender aqui. Assim a gente pode falar que teve um desfecho feliz, né, um final feliz. E todos nós temos aí, temos um plano, né, quando a gente se propõe a vir, ou quando quando é imposto a gente vir, mas de qualquer forma a gente tem um plano, a gente tem alguma coisa para fazer aqui. Todo mundo aqui sabe disso. E aí o espírito vem, né, nós espíritos viemos para a Terra cheio de ideias, cheio de intenção de melhorar, de nos melhorarmos, de evoluir, de resolver várias questões, várias coisas. Claro que a gente vai esquecer de tudo, né? Nós passamos aí pelo véu do esquecimento, mas tudo na nossa vida ali que tem um certo encaminhamento, né? Vai levar a gente a ter uma noção do que a gente veio fazer. Os nossos dons, que a gente vai lembrar de como que usa aqui. Então todos nós temos o nosso papel, tanto no campo íntimo, quanto no coletivo, quanto no planeta físico em si, mas principalmente no individual, né? E aí isso é interrompido de repente porque uma outra pessoa não quer. Essa que é a questão. E de repente essa decisão pode impedir que seja feito, né, que seja cumprido esses desígnios de Deus, como diz aqui no texto. Então, assim, é tudo uma questão de muita reflexão mesmo, né? E tem aí, a gente vê de vez em quando, né, alguns casos reais, e todo mundo fica chocado, todo mundo fica, alguns defendendo, outros indo contra. Mas assim, a pessoa que está vivendo a situação é que sabe o quanto deve ser difícil. Aliás, a pessoa não, as pessoas, porque não é só uma pessoa que está envolvida, né? Só eles sabem o quanto deve ser difícil e depois o quanto que a consciência vai cobrar. Então, assim, vale a pena refletir acerca de tudo, acerca de tudo que é relacionado à prevenção. E muitas vezes, tudo que a gente estuda na doutrina espírita, né, tudo nos leva a quê? A procurar melhorar o nosso comportamento. Quando a gente procura melhorar o nosso comportamento, a gente já começa a selecionar várias coisas, né? Os lugares que a gente frequenta, né? O que a gente come, o que a gente bebe, com quem a gente conversa, o que a gente conversa. Tudo. A gente começa a selecionar, assim, a avaliar tudo. E ver o que faz sentido, o que não faz. Então, assim, é tudo um conjunto de coisas que e também está tudo interligado. Né? A gente não é uma coisa só. Eu vou mudar, vou tocar nesse ponto aqui, eu vou mudar só isso. Não é, na verdade, não é só isso. A gente envolve várias coisas. É um processo ali que vai envolvendo muitas questões, detalhes que às vezes a gente nem percebe. Né? E aí tudo envolve o nosso comportamento. A nossa busca por sermos pessoas melhores e estarmos ali sempre tentando ser melhor do que ontem. E tudo isso envolve essas questões, essas decisões sérias que a gente toma na vida. Estou aqui falando, nós 18 pessoas aqui presentes, todo mundo, 19, né? Todo mundo errou ontem, vai errar amanhã, errou na encarnação passada, vai errar na próxima. Então, vamos cuidar dos nossos erros. Mas assim, sempre fazendo o que tiver no nosso alcance para levar o que a doutrina espírita propõe, né?
levar o Evangelho de Jesus, levar essas reflexões acerca da vida da melhor maneira possível, o maior, se possível, aí, máximo de pessoas, mas principalmente através de exemplo. Então, o pouquinho que a gente conseguir aplicar na vida da gente já é um grande passo. E agora eu vou ver o que vocês estão dizendo aqui. Tem uma história que o Divaldo conta, depois eu vou falar. João Carlos está dizendo que a colheita é obrigatória, exatamente. Todo mundo sabe, eu fiz alguma coisa aqui hoje, né? Se for algo positivo, se for algo tranquilo, a consciência vai estar em paz, vai estar tranquilo. Eu sei que aquilo vai me trazer boas consequências. Mas se é alguma coisa que a gente sabe, já faz sabendo que não é legal, não é interessante, a consciência já começa a cobrar a partir do momento que faz. E a Luciana dizendo que Haroldo Dutra disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: eu só precisava nascer. Exatamente. Nascer para fazer a diferença. O troll original. Me desculpa, mas eu esqueci o nome da pessoa. Se alguém puder colocar aqui para mim. Boa noite. É o Will. O Luiz já colocou aqui. Jorge, seja bem-vindo. Flavinha. A mãe do Cristiano Ronaldo conta que tentou abortar 2 vezes e pensou em abortar a gravidez dele, que era o 4º filho. Aí, tá vendo? O Will tá cumprimentando o pessoal. Flavinha tá dizendo: vida difícil, marido com problemas com álcool, são muito corresponsáveis também. Envolve uma série de fatores, não é só a pessoa ali que tá vivendo a situação que vai tomar a decisão sozinha. Às vezes não tem apoio, pensa assim, a família não vai me apoiar, a família vai me julgar, eu vou ter que arcar com as consequências sozinho. Só que a gente esquece, a pessoa esquece que Deus providencia tudo. Tá certo que a gente tem que correr atrás, a gente tem que agir. Muita coisa muda, os planos mudam, né? Mas tem o que fazer, tem opções, né? Flavinha, dizem que ele lida super bem com isso. Fala, vê lá, você é me abortar e eu que sustento a casa. Exemplo que mostra claramente que essa não é a solução. William. Patrícia Ribeiro, seja bem-vinda. Mas realmente não é. A gente vê aqui, eu moro numa cidade pequena, tem alguns casais aqui que ficam aí lutando para ter filho. Faz tratamento, vai atrás de adoção, né? Então, assim, enquanto tem tanta gente querendo, correndo atrás, e aí, às vezes, ainda, né? Tem um ainda aí na frente. Ainda não chegou o momento, mas a pessoa está correndo atrás. Então, assim, tem opções, né? Não dou conta de ser pai ou ser mãe agora, né? Tem adoção, né? Tem, claro, as exceções ali que a gente não vai nem comentar, não tem cabimento falar, mas é importante abrir os olhos para outras opções, né? Então, e a forma de encontrar outras opções é conversando com alguém de preferência que não vai julgar, que vai ajudar em vez de julgar, né? E se por acaso tem alguém... E aí entra a questão também, não só da pessoa que está passando por essa situação, mas os que estão ali à volta, né? Todo mundo entra em desespero, dependendo da situação. O mais importante é as pessoas envolvidas nisso, tentar entrar em equilíbrio ali. Não deixar se levar pelo desespero. A Cláudia está dizendo aqui, ó. Quando eu engravidei do Everton, fui muito julgada, maltratada e minha mãe queria que eu fizesse um aborto. Mas decidi ter o meu filho, ter meu amado filho, por ser muito jovem, mas sofri muito. João Sérgio chegou aí. Boa noite. Então, Cláudia, isso que você está falando aqui, você tomou a decisão de
levar adiante, né? E olha que presente que você tem hoje, né? Que presentes que você tem hoje, né? E assim como você, várias moças, várias mulheres, várias meninas passam por isso. E às vezes não tem apoio, como a Flavinha falou ali, é um conjunto, né? São algumas pessoas ali à volta que também poderiam fazer alguma coisa. E, enfim, né? Não é terceirizar a responsabilidade, não. Mas, às vezes a pessoa não pode responder por si. Às vezes é menor de idade, às vezes é incapaz mesmo, tem algum problema mental que não pode responder. E aí tem outras pessoas responsáveis que podem estar interferindo. E assim, acredito que todo mundo conhece alguém ou tem alguém por perto que já passou por essa situação, né? Eu conheço aqui, não vou falar nomes, mas uma pessoa conhecida, não é muito próxima, mas é conhecida, que teve um filho, eu não digo que é anacéfalo, mas assim, com uma deficiência muito grande em relação ao cérebro, né? Tinha uma pequena porcentagem de massa encefálica. Foi sugerido que fizesse, aliás, são 2 casais que eu conheço, e eles não quiseram fazer. Um menino viveu 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. 1 ano e alguma coisa, eu sei que fizeram até festinha de aniversário de 1 ano. E o outro casal foram alguns dias, mas eles optaram por levar adiante. E um deles recebeu até uma carta psicografada, são espíritas também, agradecendo, porque nesse caso, né, quando a lei brasileira permite, né, quando o bebê tem essa formação deficiente, mas o perispírito precisa passar por esse processo para completar ali uma formação, né, que ficou por completar, e aquele casal assumiu essa responsabilidade no plano espiritual, né, e muitos trazem para cá e cumprem esse papel, cumprem essa responsabilidade, né, e todos os 2 casais que eu tô falando aqui têm filhos hoje, enfim, aí já são outros 500, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cláudia. Estou com meu amado Everton há 34 anos. Aí, tá vendo? Aldenice, seja bem-vinda. E aí, Cláudia, além de ser uma bênção na sua vida, é uma bênção nas nossas também, né? Que ele chegou até a gente não foi à toa. Vocês chegaram até a gente não foi à toa. A Denise chegou aqui, eu já cumprimentei, né? Parece que eu tô correndo, tô cansada. Carioca Espírita, seja bem-vindo. Toda hora eu perco os comentários aqui. A Jacira está dizendo aqui, situação semelhante ao suicídio. O espírito entra em pânico, não vê solução, muitos pensam assim, ou ele ou eu. E escolhe o eu. São doentes que precisam de ajuda, a fraqueza da alma ainda persiste. Exatamente. É aí que entra a questão do nosso papel em ajudar. Mas a gente não está livre de viver isso, não. Pelo menos passar isso na cabeça da gente. Mas a gente precisa lembrar disso, né, manter o equilíbrio e perceber se tem alguém precisando da ajuda, né, da nossa ajuda, da nossa volta. Tá ali para ajudar, né? E quem convive com adolescente, com criança, é bom estar orientando já, começar cedo esse tipo de orientação para não ter problema se acontecer alguma coisa, uma gravidez inesperada lá na frente. Deixa eu ver o que... A Ana, Marte, quando a mulher sofre o estupro, tenta ou faz? Ou Ana, na lei brasileira, né, na lei, eu anotei aqui até, eu não quis falar, mas, né, é lá desde 1940, a lei brasileira, ela considera como crime o aborto, mas ela tem as exceções. Uma das exceções é o aborto. Uma das exceções é o estupro.
né? Então, assim, a lei dos homens nos diz que é permitido fazer essa atitude em relação aí quando acontece um estupro. Mas tem toda uma questão espiritual em volta disso, tem toda uma questão comportamental em volta disso e tem toda uma questão também de responder pelo ato, né? Seja lá por que motivo foi que a pessoa fez, a consciência dela vai cobrar em algum momento. E ela vai ter que assumir, ela vai ter que... Tem até uma palavra que eu não me lembro, reparar. Ela vai ter que reparar o erro. Né? Então, assim, na questão da doutrina espírita, não tem exceções. A lei dos homens tem, mas a doutrina espírita não tem. Então, de qualquer forma, existe aí a lei de ação e reação, causa e efeito. Né? Então, por isso que é bom a gente trabalhar também com questão de prevenção, de vigiar os nossos passos, né? De prestar atenção ali com o que a gente está se envolvendo, aonde que a gente vai, os horários que a gente está andando, enfim. Não é que a mulher que foi estuprada é culpada do estupro, não é isso. Longe disso. Mas, enfim, né? Para o espiritismo não tem exceções. Também vai ter que responder de alguma forma. Flavinho, verdade, Marte. Nunca sabemos o tempo que esse espírito precisava para sublimar. Então, esses casos que eu falei aqui, né? O espírito agradeceu porque precisava formar, não, o perispírito precisava de completar essa formação, inclusive do cérebro, porque fez, ele até explica, né? A pessoa até explicou lá que em outra encarnação fez mau uso, cometeu suicídio, enfim. O que não vem tanto ao caso, mas tem toda essa questão. E caiu numa família espírita. Então, assim, a gente que tem esse conhecimento, já entende as coisas por esse lado, a gente sabe que tudo acontece por uma razão. Né? Então, o bebê ali está com alguma má formação, não vai ter qualidade de vida, talvez não vai ter nem vida, mas ele precisa passar por esse processo. Deixa acontecer, deixa a natureza fazer o que tem que fazer. Deixa os desígnios de Deus. É aí que tá, né? Não sabemos o tempo, né? Às vezes não chega nem aos 9 meses, às vezes passa ali, né? Nasce, comemora aniversário de 1 ano, de 2, enfim. Né? Temos todo um lado espiritual envolvido, então a gente precisa respeitar essas questões. Jacira, muitos não aceitam o espírito que virá. Tem muita coisa assim que envolve muita coisa. Cláudia está dizendo só gratidão por vocês. Amaro Brito chegou aí, boa noite. Jacira, outras vezes o próprio espírito a reencarnar provoca esse ato, sim, quando é espontâneo. Há casos e casos. O importante é entender o momento de cada um, ao invés de julgar. Acolher e auxiliar sempre. Exatamente, Jacira. A Patrícia dizendo aqui. Tem uma conhecida que levou a gravidez para frente e a criança viveu alguns minutos. É o que a criança precisava, né? Luciana, a minha irmã também teve uma filha muito doente. Down, sem o palato, coração maior que o normal. Passou 6 dias e voltou para casa do Senhor Deus. As minhas irmãs e o esposo optaram por tê-lo, então. Eles levaram, eles cumpriram, né, o que combinaram, né, no plano espiritual. Depois teve mais 2 filhos, exatamente. Flávia, mas não há uma punição, consequência direta. Por exemplo, faz aborto na próxima vida, não consegue ter filhos. Ou vai ter um monte de filhos. Pode também não reparar nada, tudo é intenção. É isso que a gente fala assim, a gente não pode falar o que vai acontecer, né, com a pessoa, com o espírito que foi impedido de nascer, ou com os espíritos que impediram. A gente não pode apontar nada, porque tudo é muito íntimo, né? Tem intenção, tem a reparação.
Às vezes a pessoa encontrou uma forma de reparar aqui ainda nessa encarnação, enfim. Exatamente por isso que a gente não pode falar o que vai acontecer e nem julgar. A gente mal sabe o que está acontecendo com a gente, né? Cada um por si, quem dirá com os outros. Não dá para determinar, né? Aline, seja bem-vinda. Ou a corresponsabilidade, o parente que manda a filha abortar é também responsável do que ela comete o ato. Sim, aquela pessoa que está ali do lado e não dá apoio, né, e fala, e julga, enfim, despreza, também tem uma parcelinha de responsabilidade. Patrícia, ela optou por ter. Hoje tem uma filha muito bonita, muito linda. Quando o bebê desencarnou, ela ficou muito mal. Ela não aceitava a perda, sentia um vazio. Só melhorou quando engravidou novamente. Essas questões aí é natural, né, sentir essa falta. E eu já vi gente falar assim que vai abortar porque tem que abortar, a mulher é dona do corpo, faz o que quiser. Realmente. E aí como é que vai sentir falta de alguém que nem existiu? Eu já ouvi esse termo. Só que não é assim. A pessoa existiu. A gente já conviveu com a pessoa. Pode não ser aqui, mas foi em outro lugar. Então, por isso que eu falo que falar, defender, é muito fácil. Mas viver a situação não é fácil. Porque a gente imagina assim, quem provoca, né, quem faz o aborto, deve passar uma dor muito difícil também. Não deve ser fácil. Né? Então, a gente não pode julgar mesmo, hipótese alguma. O Will está dizendo aqui, sim, o espírito que foi impedido de encarnar pode também reagir. E aí pode surgir graves obsessões. Exatamente isso que Emmanuel fala nesse texto e Jerônimo também fala em outro texto, em outro livro. Depois, se vocês quiserem, é só me mandar um ADM que eu falo qual texto, que agora eu esqueci. Mas é isso também, gera várias questões, várias consequências. Então, por isso que é importante a gente estar sempre vigilante nos nossos atos. E a Flávia está dizendo que, claro, existe uma programação reencarnatória, ninguém cai de paraquedas no meio de nossa família. Exatamente. É tudo engenhado. João Carlos, autor de Os Abortados, Nécio Lúcio, traz várias situações que envolvem o aborto. Então, mais a dica que agora ele trouxe o nome do autor, Os Abortados, Nécio Lúcio. Tem um vídeo que até deve ter mais, vocês já devem ter visto, mas eu vou lembrar aqui. O Divaldo conta o caso de uma mulher que ela não me lembro dele falar que ela abortou, que ela esteve grávida e abortou, não. Ela fazia esse trabalho em outras mulheres. Então ela ajudou ali muitas mulheres a fazer isso. Várias, dezenas. Fez isso durante muito tempo. E ela procurou Divaldo para conversar e contou o que ela tinha feito, que isso já estava pesando a consciência dela. E aí ele deu uma ideia para ela. Não é que você vai resolver o seu problema, mas você vai ter que responder, claro, de alguma forma. Aí já é uma coisa muito íntima, particular, mas ele já deu uma ideia dela começar a trabalhar o contrário, né, de cuidar de criança. E foi assim que ela começou eu não sei o desfecho, não tem como a gente saber, mas ela acatou a ideia dele e ela ressignificou esse erro que pesou a consciência dela. Cadê? Patrícia, sinto muito, é uma dor para sempre para os que passam por isso. Deixa eu voltar aqui para ver o que houve. A Patrícia comentou aqui. Patrícia Ribeiro. Minha primeira gravidez foi muito complicada. Perdi um bebê de 13 semanas. Se eu estivesse viva, sinto que era uma menina. E aniversaria em setembro. Hoje estaria com 21 anos. Nós sentimos muito, sim. Com certeza é um pedacinho, né, seu. Mas você certamente vai
estar com ela de novo em um outro momento. E a gente quando fica o motivo, eu faço uma prece e às vezes põe na minha cabeça que este espírito voltou como meu filho. Parece que ameniza. O importante é que você ame os seus filhos que você tem hoje, né? E nada acontece por acaso e, como eu falei, em algum momento você vai encontrar com ela de novo. Né? O que reconforta a gente aí na doutrina espírita é isso. Luiz, certamente uma razão por trás disso tudo, nos desígnios de Deus. E a Flavinha, mas como eu penso, muitas vezes eram só essas 13 semanas que precisam. O espírito podia também não estar pronto e retornou. Acontece isso sim, né? A gente sabe que tem a questão do tempo, tem essa questão do próprio espírito desistir ou por alguma razão. E, enfim, nós não podemos falar o que aconteceu exatamente, né? Só você viveu, você sabe que você passou. Mas assim como você viu, muitas mulheres vivem isso, né? Você não está sozinha. E hoje você tem filho, né? Então, eu não estou dizendo que, né, quem fica ou quem chega vai substituir alguém que foi. Não é assim que funciona. Mas é o que precisava acontecer, né? Que vocês precisavam ter passado e o tempo que esse espírito precisava, e você fez o que pôde, né? Você cuidou. Ninguém é mãe ou filho de outrem por casualidade. Há sempre um mecanismo sábio da lei divina que visa atenuar os sofrimentos. Exatamente, Ana. O Hélio está dizendo, em um filme de Chico, a mulher abortou porque o abortado, em outra vida, tinha assassinado o marido dela. Ou seja, ele tirou a vida de alguém e quando estava no ventre da mãe foi abortado. Tem casos e casos. Casos e casos. Luiz está lembrando aqui que a Dora, né, do Café com o Evangelho, lançou um livro. Todo mundo é adotivo, ou adotado. E o Will está dizendo que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e permita. Exatamente. Né? E tudo que acontece é porque Ele permitiu. Seja para que a gente aprenda alguma coisa, seja porque já estava nos planos. Sempre tem a mão dele ali. Né? E Ele não deixa a gente desamparado. Né? Se Ele dá a cruz, Ele dá a força para carregar a cruz. Né? É o que muita gente fala. Então, a gente não recebe as coisas aqui, Deus não joga assim, joga dados, né? Vou te mandar isso daqui, se você aguentar bem, se você não aguentar, o problema é seu. Ou então, vou te deixar, se vira. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente tem um amparo. O amparo está aí, através de desencarnados, de encarnados, ou da própria força nossa mesmo, que a gente não sabe de onde que tira, mas ela está aí. Que muita coisa que a gente passa, a gente enfrenta. E ali na frente você fica, nossa, como que eu tive energia para isso? E tem, né? A gente sempre consegue fazer o que tem que ser feito, sim. Só ter um pouquinho de paciência, de concentração e de boa vontade também, né? A gente pode canalizar aí a nossa energia para o lado bom. Regina, seja bem-vinda. Patrícia está dizendo obrigada a todos pelas palavras. É isso, Patrícia, nós estamos aqui um para ajudar o outro, né? A Luísa acabou de falar aqui, ó, uns ajudando os outros e todos envolvidos nessa energia de luz. Chega um momento, Patrícia, eu já estava pensando isso, eu não sei porquê. Eu não lembro por que veio isso na minha cabeça. Quando parte alguém, né, ainda mais num ser que tão indefeso, né, que tão ali, tão pequeno, a gente sente esse vazio, seja lá quem for na nossa vida. E aí a gente fica triste, a gente sente saudade, a gente lembra da pessoa, mas eu não estou dizendo que é fácil, mas aí a gente tem que lembrar também de agradecer pela oportunidade que a gente teve de conviver com essa pessoa.
né? Seja lá em qual intensidade foi, seja lá como que foi. Mas a gente precisa agradecer por ter conhecido essa pessoa, para essa pessoa existir, né? Mesmo que tenha ficado apenas aí 13 semanas, pouquíssimo tempo, né? Mas estiveram juntas. Então, né? É uma bênção, já é uma bênção. A Cristina está dizendo, o espírito abortado, com o tempo, ele pode voltar com a mesma mãe. Tem casos que a gente vai falar aí que o espírito não está pronto, aí acontece o aborto espontâneo, e no tempo ele retorna. Eu já até li eu esqueci o nome do livro, mas fala disso, reencarnação em família. Acontece, né, tem relatos que isso pode acontecer. Roberto, já cumprimentei, eu não cumprimentei, seja bem-vindo. O Luiz está dizendo aqui, eu perdi. A Dora acabou de lançar o livro, estou guardando receber. Você já comprou, Luiz? Queria saber como é que fazer para comprar o dela e o do Nicola. O último do Nicola. Perfil Dora Marcondes. Ó, João Carlos, que isso. Obrigada a vocês por existirem. Né? Olha quanta companhia legal que tá aqui. Eu fiquei até emocionada agora, João Carlos. Mas é isso, gente. A gente tá falando aí, até foi a Flavinha que comentou aí em cima, né? Que a gente não pode falar porque fulano não consegue ser mãe, é porque ela fez isso lá no passado, porque fulano não tem filho. Enfim, né? A gente não pode usar aí a lei do olho por olho, dente por dente, não. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então, tem muitos casos aí que a gente vê de mulheres que não querem. Até o Espiritismo fala que isso aí é uma missão, né? E ser mãe, ser pai é uma missão. E muito interessante, muito sublime. Mas tem pessoas que optam por não viver essa experiência, por algum motivo, né? E quando se dedicam a um bem maior, a gente até brinca que tem um filho, né, que é uma obra, alguma instituição, ou alguma coisa que vai fazer um bem para a humanidade, ou para algum número de pessoas determinado, é um filho também, né? Então, assim, é tudo uma questão de o que você está fazendo com o seu tempo, né? O que você está fazendo aqui. E do mesmo jeito que tem mães aí que ficam em desespero por várias razões e tomam essa atitude, existem famílias aí que estão à procura de crianças para adotar. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, se a gente se deparar com uma situação dessa, com alguém passando por isso, a gente lembrar essa pessoa que existem alternativas. Existem alternativas aí que não vão pesar a consciência, né, e elas podem tomar outros caminhos na vida. Podem dar chances para essa criança de nascer, e a criança talvez não vai passar a vida com ela, com essa família, mas vai passar com outra. E vai desempenhar o papel que tem que desempenhar dessa forma. Mas o importante é isso, é a gente lembrar que todos nós temos aí o direito de nascer, né? Nós temos nós temos aqui as nossas missões, nossas provas, expiações, nós temos algo a fazer aqui na Terra. E a gente precisa dessa ajuda, né, dos pais biológicos, para a gente conseguir chegar até aqui. E dali em diante, podem ser os pais biológicos, podem ser a família adotiva, que todo mundo no final das contas é adotado, né? Como diz a Dora. Mas E aí a gente lembra de ser grato a essa família, que muitas vezes a gente não é, né? Que nos deu a chance de vir, que continuou com a gente. E outras que não chegou através daquela família, mas ela é que estruturou aquele espírito.
né? Então aí a gente precisa muito trabalhar aí a gratidão também. E deixa eu mudar o comentário. Tem hora que trava, gente, vocês não levam a mal não, mas acontece. João Carlos, geralmente os do Nicola Fratari são direto para a editora Clarim. Uhum. Eu até estava vendo o perfil dele outro dia. Mas é tão bom ver ele contando os casos também, né? O livro dele deve ser ótimo. Luciana, eu não consegui ter filhos. Tive 7 perdas gestacionais. Aí, tá vendo? Mais exemplo. E você, às vezes, está aí lutando com isso, né? Querendo. E tem a opção de adoção também, se o casal, né, chegar num consenso e concordar. E o Luiz, o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, do Nicola Fratari, é da editora El Clarim, sim. Luca Ardecista, seja bem-vinda. Mas voltando aqui na Luciana. Enfim, nós não sabemos aí o que levou a essas perdas, né? Mas voltando também ao que a gente vem falando, né? Tudo tem a mão de Deus. E se vocês realmente querem, né, vão atrás. Talvez não vai ser da maneira natural, biológica, mas tem outras opções também, né? A gente sabe que a família hoje tem vários jeitos, né, de constituir. A família pode ser constituída de várias formas. E o importante é a gente alimentar. Tá com vontade? Nasceu aquela vontade? Vamos agir para que aconteça. Né? Talvez não aconteça da forma que a gente quer, mas vai acontecer de outra forma. Talvez não vai acontecer no tempo que a gente quer, mas acontece em outro tempo. Mas se tem a sementinha, né? Se tem essa vontade, é importante correr atrás. Como vocês estão fazendo. Todas espontâneas, ela está dizendo. 3, 4, 5 meses. Que coisa, né? Algum motivo, alguma relação, assim, o próprio corpo, né? A própria fisiologia. Até eu fiz uma palestra outro dia, usando o texto da Joana de Ângeles, né? João Carlos me perguntou. Ela fala que nós não somos felizes aqui na Terra, todo mundo sabe disso, né? Nós temos aqui os nossos momentos de felicidade, podemos estruturar a nossa felicidade, e a questão da nossa organização fisiológica é um dos motivos, é uma das razões, né? E tá aí, às vezes a gente não consegue as coisas por causa do nosso corpo físico, né? E o nosso corpo físico é o que precisa ser. Né? A gente só precisa lembrar disso. O nosso templo, o que nós precisamos, a nossa casa aqui, é, né, o que a nossa melhor roupagem até hoje, nossa melhor veste física, carnal até hoje. Então, que a gente entenda os limites do nosso corpo e saiba cuidar dele, saiba amar o nosso corpo. E a Luiz dizendo tudo no tempo de Deus. Justamente. E o tempo de Deus nem sempre é. Nossa, já vão ser 11 horas. 1 hora de live. Eu não sei se eu falei tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Se alguém quiser colocar mais alguma observação aqui, mais algum pensamento, mais algum depoimento, fica à vontade. Né? Espaço aqui. Você está dizendo que fisicamente está tudo ok. Realmente, então... a gente não sabe assim, mas é tudo... Resta a gente só aceitar, né? E ver o que pode ser feito. Né? Deus sabe o que faz. Ele tem o tempo dele e a gente tem que ter um pouco, né? Tem que ter a nossa paciência aqui, saber compreender. Mas você parece ser jovem, né?
Então, ainda tem tempo. Isso, fé, exatamente. A gente não está sozinho, nunca, né, em hipótese alguma. E, né, como eu estava dizendo aqui, ainda tem tempo, né, então, né, às vezes ainda vai acontecer. Muitas vezes precisamos entregar nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Exatamente. E encontrar aí alguma forma, a resposta está dentro da gente mesmo. Né? A gente precisa só encontrar. Eu já falei isso aí em algumas lives, mas eu falo de novo. Eu, com 16 anos, passei por um transplante renal, né? E lá na mesa de cirurgia eu escutei os médicos falando, eu ainda não estava anestesiada, não estava 100% apagada, eu ouvi eles falando, e eu não tiro isso da minha cabeça. Né? Muito nova e não vai poder ter filho. Na época eu nem ligava para isso, eu tinha 16 anos, nem pensava em ter filho. Mas isso ficou na minha mente. Ainda mais parece que a gente está ali no momento que está entrando em, né, vai uma anestesia geral, né? Você está naquele momento de transe ali. Isso me acompanhou, não me incomodava, mas chegou um momento que uma amiga minha engravidou, eu fui a primeira a saber, e aí, ela era muito jovem na época, eu com 28, ela com 18, aí eu me veio isso na cabeça, gente, eu já tô com 28, podia pensar nisso, mas como que eu ia pensar nisso, né? Nem casada não era, nem casada eu sou. Aí a gente fica pensando, tem coisa que fica na cabeça da gente mesmo, né? É o que eu falo, que tem pensamento que vem, a gente monta um apartamento, deixa ele morar na cabeça da gente, e ele ficou na minha cabeça um tempão. E aí pergunta para médicos, os médicos falam dos riscos, né? Que é muito arriscado e coisa e tal. Tive amigas que também transplantaram, que tiveram filhos, né, passaram os perrengues aí no momento do parto, enfim, mas estão aí, firmes e fortes com os filhos. Só que hoje eu já entendi, eu já acalmei, né, esse pensamento ele não fica incomodando mais, eu entendi o processo, como diz a Luísa, entrega na mão de Deus. Se for para ser, vai ser, se não for também não vai, e a gente tem outros filhos por aí. Patrícia, minha irmã conseguiu ter o primeiro filho com 40 anos. E outras amigas entre 38 e um pouquinho mais de 40. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso. Às vezes, né, vai cada uma com os seus motivos, com as suas razões, mas deixam para ter filhos mais tarde. E tá tudo bem, né? O importante aí é... Algumas preferem ter mais cedo também, tá tudo bem. Né? E o importante é ter os cuidados aí, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, o relógio biológico vai reclamando. Mas a gente tendo os cuidados, também tendo aí a hora certa, né? Que a hora de Deus, tudo dá certo. Luciana, beijo em todos os irmãos. Deus os abençoe pelo carinho e acolhimento. Mais uma vez, nós estamos aqui para isso. Podia fazer mais? Podia. Mas a gente ainda está aprendendo, né? Então, o que está no alcance, a gente faz. Eu tinha alguma coisa para falar, algum exemplo, mas eu esqueci. Mas tá tudo certo. Você não lembrou porque não é para falar. Então, gente, vamos fazer um resumão, né? Deixa eu só ler o comentário da Patrícia aqui. Meu marido nasceu depois de 10 anos que meus sogros estavam casados. Ela teve ele com 32 anos. Até que teve jovem. Aqui em casa, a gente fala de casa porque é mais fácil, né? A gente tá vivendo a situação. Eu sou a mais nova de 4 irmãs. E a mais nova antes de mim, 13 anos de diferença comigo. E elas têm 1 ano de diferença né, das 3.
É 1 ano e pouquinho de diferença. As duas mais velhas é 1 ano e depois a outra é quase 2, é 1 ano e 10 meses. E eu, 13 anos. Então minha mãe já tinha 39. Pensa bem, quando eu nasci. Estamos aí, meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe tinham 39. Então, assim, a hora que tem que ser é essa mesmo, né? A Ana tá dizendo aqui, os filhinhos de 4 patinhas, né? Com certeza, né? Vocês devem conhecer o meu aqui. Eu tenho um anjinho de 4 patas, que eu cuido dele muito bem. Tô muito feliz com ele aqui. E quem sabe é esse filho que Deus mandou pra mim, né? Vai saber. Se for não, é com certeza, mas tô muito feliz com ele aqui, tô muito bem, mãe de pet, né, tá tranquilo. A graça e filhos também podem vir pelo coração, fruto de outro que não pôde amar. Exatamente. Ah, tá, pelo, não apelo, tá certo. Podem vir pelo coração, fruto de outro que não pôde amar. Toda hora o comentário sai. Mas é isso mesmo. Filho não é só aquele que tem laços sanguíneos, né? Que tem genética da pessoa. É o sentimento. Né? E, enfim. Se a determinada família não pôde acolher, outra vai poder. E tem muitas querendo, né? Procurando um ser. Eu até ouvi uma vez uma mulher falando que é caridade adotar. Eu fiquei pensando nisso. Será que é caridade adotar? Porque se adota filho não é para fazer uma caridade, né? Quer constituir uma família. Tá faltando alguém ali. Então você vai em busca de alguém. Só que ao mesmo tempo esse filho que é adotado, essa criança que é adotada, esse adolescente, ele também está fazendo ali, além dele precisar de uma família, ele também está ali completando aquela família que já existia. Né? Então, assim, um precisa do outro. Né? É um sentimento mútuo ali. A Clara está concordando com a Ana. E a Luciana também tem 2, um gatinho e um passarinho. E eles se dão bem? Hoje em dia tá tudo ok, né? Aqui tem 2 cachorros. Os gatos dos vizinhos ficam aqui em casa. Né? Eles adoram passear aqui em casa. E a gente deixa numa boa também. E as maritacas daí da cidade ficam aí sobrevoando a nossa casa também. Tá tudo certo. Não adotamos, não pegamos pra gente, deixa elas livres. Mas de vez em quando dá umas passadinhas por aqui. Bom, pessoal, o pessoal já tá saindo aqui, já tem 14 pessoas. Já passou da hora, né, como sempre. Nós vamos encerrando aqui. E só para fazer um resumão, o texto Jerônimo Mendonça agradece, né, o espírito que está ali implorando para que a mãe não cometa o aborto. No final ele agradece por ela permitir que ele venha cumprir os desígnios de Deus e os dois vão caminhar juntos ali, né? Tem um propósito. E eu li um dia eu não lembro aonde, esse que é o problema. Alguém comentando, já pensou se Maria não aceitasse a vinda de Jesus? A história poderia ser um pouco... Jesus viria de qualquer forma, mas a história poderia ser um pouco diferente. Né? Mas ela aceitou. Ela é quem ela é até hoje. E Jesus é quem é também até hoje. É só um exemplo que não tem nem cabimento comparar, porque a gente sabe que isso não esse ato nem é de mencionar. Mas eu vi isso em algum texto espírita. Travou a Heloísio. Aqui tá ok, parece que pra mim tá ok. Patrícia também tá dizendo que tá ok pra ela. Às vezes é a sua internet. E aí,
leva a gente a várias reflexões, né? Prestar atenção nos nossos atos, no nosso comportamento, vigiar, nós mulheres, né? Os homens aí que convivem, claro que todo homem convive com alguma mulher, né? De alguma forma, seja mãe, seja amiga, seja esposa, seja filha, tia, irmã, pra gente estar sempre de olho nessas questões. Se vê alguém passando por algum tipo de uma situação desse tipo, fazer o que for preciso, né, o que tiver no alcance, sem julgar, acolher sem julgar, tentar abrir a mente da pessoa para tomar um caminho mais seguro, mais, né, de acordo com a consciência, e cuidar, né, do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos atos, lembrando que é tudo, né, tudo presente de Deus pra gente, e é de acordo com o nosso merecimento. E um ponto importante que Jerônimo fala aqui, gratidão, né? Gratidão por estarmos aqui hoje, porque alguém permitiu que a gente estivesse aqui hoje, alguém aceitou receber a gente. Alguém que eu digo, não só a mãe, o pai, a família inteira. E a gente acaba ao longo da vida formando outra família, né? Reencontrando pessoas ao longo da nossa vida. E nós já estamos terminando aqui mesmo. Mas é isso, né? Eu espero ter passado aqui a mensagem de Jerônimo. Luiz está dizendo, parabéns pela live. A Grace, boa noite. Live feita totalmente com o coração. Linda. Obrigada, gente. Aqui vocês estão vendo só um instrumento que tem boa vontade, né? Quem está falando aqui é a espiritualidade que está sempre me ajudando. O homem também tem responsabilidade com esse assunto, com certeza, total, né? Vários aspectos. A Luciana está dizendo que tem audiência amanhã cedo, que vai precisar dormir. Boa noite. Um beijo, fica com Deus. Boa noite, Luciana, vai com Deus. A Ana está dizendo excelente live. Clara, gratidão. Patrícia, Aloísio. Aloísio está dizendo, temos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Exatamente. Amanhã nós temos que acordar cedo, aqui, como eu disse lá no início da live, é feriado, mas não é feriado para mim, né? Eu trabalho em uma empresa fora, né, da cidade, mas extrapolei um pouquinho aqui, gente, mas tudo bem. Marquinhos, gratidão. Agradeço vocês pela companhia, pela colaboração, pela troca de experiência, pelos depoimentos, tudo. A companhia de vocês é muito importante. E agora, né, nesse momento que nós estamos finalizando aqui, convido vocês, a quem quiser fechar os olhos. Nós já estamos preparando para o desdobramento, né, para a gente descansar o corpo, descansar a mente. E nós pedimos para que todas as pessoas que pensam em tomar essa atitude, ou que já tomaram, que essas pessoas sejam envolvidas aí por um amparo da espiritualidade e também dos encarnados que estão à sua volta, que essas pessoas possam ser acolhidas no momento certo, da maneira certa, que elas ouçam a sua consciência, tenham vontade de ressignificar, né, suas atitudes nesse sentido. E que todos nós possamos enxergar as opções, né, as alternativas que a gente tem para resolver os nossos problemas. Com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, sempre buscando a ajuda da espiritualidade e das pessoas à nossa volta. Que todos nós tenhamos uma noite excelente, uma continuação de semana também em paz, produtiva, e que a gente consiga correr atrás do nosso sustento material e espiritual. E assim a gente agradece esse momento, essa oportunidade de reflexão. Agradecemos a Jerônimo Mendonça por ter deixado
tantas reflexões, tanto trabalho para a gente fazer, para a gente seguir aqui os nossos propósitos. Que todos nós tenhamos uma noite tranquila, de paz. Que Jesus continue em nossas casas, aqui na minha casa também, e que assim seja. Boas noites, fiquem com Deus. Desculpa ter passado a hora, porque a gente se empolga, mas vale, né? Obrigada pela companhia. Tchau, gente.